Nesta noite especial, somos convidados a voltar nossos corações para a maior história já revelada por Deus. Uma história que não começa na manjedoura, mas no eterno propósito do Senhor, antes da fundação do mundo. Desde a queda da humanidade, quando o pecado rompeu a comunhão entre homem e seu Criador, Deus, em sua graça soberana, anunciou um plano perfeito de redenção. Mesmo em meio ao juízo, o Senhor fez uma promessa: enviaria um Salvador para vencer o pecado, destruir o mal e restaurar o seu povo. Ao longo da história, Deus revelou essa promessa progressivamente, levantando profetas e conduzindo seu povo na esperança do Messias prometido. No tempo determinado por ele, o céu se moveu, a terra foi visitada e a palavra se fez carne. Nesta cantata, contemplaremos essa obra redentora, da promessa feita no Éden ao nascimento do Salvador, do anúncio celestial à adoração dos pastores e dos sábios, da iniciativa divina à resposta reverente dos homens. Que cada leitura e cada canção nos conduzam não apenas à memória do Natal, mas à adoração sincera daquele que é o centro de toda a história: Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o único Salvador, para a glória de Deus Pai. A promessa do Éden. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Voltem os olhos para trás, para o momento mais escuro da história da humanidade. Não foi uma noite fria, mas um dia claro no jardim, onde o coração do homem traiu o seu Criador. Ali, em Gênesis 3, nós ouvimos o som do universo se partindo. O pecado entrou, e com ele a morte, a vergonha e um abismo que nenhuma obra humana poderia cruzar. Nós merecíamos o silêncio eterno, merecíamos ser abandonados à nossa própria rebelião, mas a justiça exigia a condenação. Mas o Deus da aliança não recuou. Ali diante da serpente, diante do pecado, diante do homem caído, o Deus soberano não proferiu apenas uma sentença. Ele proclamou uma guerra e uma vitória. Em Gênesis 3,15, a primeira nota do Evangelho soou como um trovão de esperança, porém inimizade. Deus prometeu que da mulher nasceria a semente, um descendente, um Salvador que viria não para negociar, mas para esmagar a cabeça da serpente. Durante séculos, a criação gemeu de dor, esperando o cumprimento dessa promessa. O sangue dos cordeiros não bastava, a lei não bastava. Nós precisávamos de um resgatador. E hoje, irmãos, a esperança ou a espera acabou. Olhem para a manjedoura. Não vejam apenas um bebê frágil. Vejam o cumprimento da promessa do Éden. Aquele menino é a semente da mulher. É o cumprimento da promessa do Éden. É a semente da mulher. Aquele menino é o Deus forte que vestiu a nossa carne para lutar contra o pecado e lutar a nossa batalha. O calcanhar dele seria ferido na cruz. Sim, o sangue seria derramado. Mas foi para que nesta noite santa nós pudéssemos olhar para o céu e dizer: a maldição foi quebrada, a serpente foi derrotada, o nosso Deus reina. Celebrem, povo de Deus. Do jardim da queda à manjedoura de Belém, a graça venceu. Vai começar um brilho no ar, que festa tão linda, você vai gostar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Estrelas no céu a cintilar, cores no ar, vamos celebrar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o
Vai começar um brilho no ar, que festa tão linda, você vai gostar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Vai começar um brilho no ar, que festa tão linda, você vai gostar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Pois nasceu Jesus o Salvador. A esperança dos profetas. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ao longo dos séculos, Deus nunca deixou o seu povo sem esperança. Em tempos de silêncio, Ele levantou profetas para lembrar que suas promessas permanecem firmes. Eles anunciaram que a redenção viria, não como um sonho distante, mas como um cumprimento certo da palavra de Deus. O profeta Isaías proclamou um sinal eterno. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Deus conosco, não um Deus distante, mas presente. Não um rei inacessível, mas um Salvador próximo. Esse menino nasceria em Belém, pequeno em tamanho, mas grande em propósito. A esperança tomaria forma, a promessa ganharia rosto. O povo aguardava, os corações ansiavam. Gerações se passaram sustentadas pela fé de que Deus cumpriria tudo o que havia prometido. E naquela noite santa, o céu tocou a terra. A promessa tornou-se carne. O Emanuel chegou. Hoje, assim como naquele tempo, somos convidados a crer. A esperança não falhou. O Salvador nasceu. Deus está conosco. O céu se prepara. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Antes que a promessa se cumprisse na terra, o céu já se movia segundo o plano eterno de Deus. Nada foi apressado, nada foi esquecido. Cada passo na história avançava no tempo determinado pelo Senhor, que governa todas as coisas com sabedoria e fidelidade. O momento se aproxima. Aquilo que Deus decidiu realizar está prestes a acontecer. O tempo avança em direção ao cumprimento, e nada pode deter aquilo que o Senhor estabeleceu. O céu se prepara, pois o Filho Eterno deixará a glória para entrar na história e cumprir perfeitamente a vontade do Pai. Os mensageiros do Senhor se colocam em prontidão, a ordem e submissão diante da palavra daquele que envia. A reverência e a obediência diante do Senhor. O céu aguarda em silêncio e expectativa, pois a luz está prestes a romper as trevas e a esperança será revelada ao mundo. Nada é fruto do acaso, nem resultado da vontade humana.
tudo se move segundo o conselho eterno de Deus. O céu se prepara porque a salvação se aproxima, e aquilo que foi prometido desde o princípio caminha para o seu pleno cumprimento. O céu se prepara, a história se move segundo a vontade de Deus, e o plano eterno do Senhor avança para a redenção do seu povo e para a glória do seu nome. Maria, escolhida por Deus. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor, na cidade simples de Nazaré, onde o silêncio parecia comum, um anjo desceu do céu em luz e saudou Maria com graça e perfume divino. Salve, agraciada, disse Gabriel, o Senhor contigo está. O coração tremeu, a alma pensou, pois o mistério começava a falar. Não temas, Maria, veio a promessa.
teu nome foi clamado pelo céu. Em teu ventre nascerá a esperança, Jesus, o Filho do Altíssimo Deus. Seu reino não terá fim, seu trono será eterno, real. Ele será grande entre os homens e santo desde o primeiro sinal. Maria pergunta, humilde e sincera, como pode isso acontecer? E o Espírito Santo, em doce resposta, fez o impossível florescer, pois para Deus nada é impossível. Ecoou a verdade sem véu. Então Maria, em fé e entrega, curvou o coração diante do céu. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim tua vontade. E naquele sim silencioso nasceu a maior história da humanidade. Quem é o pequeno a repousar nos braços de Maria, a quem os anjos vêm cantar os hinos de alegria? Este Jesus, o Rei, que anuncia a paz a quem Deus quer bem. Da Virgem eleita é o Filho Jesus que nasceu em Belém. Porque tão pobre for então a sua estrebaria, e que ao pobre pecador o Verbo a paz traria. É este Jesus, o Rei, que anuncia a paz a quem Deus quer bem. Da Virgem eleita é Filho Jesus, é quem nasceu em Belém. Trazei a Ele o coração, prostrai-vos reverentes aos pés do Rei, que a salvação nos trouxe eternamente. É este Jesus, o Rei, que anuncia a paz a quem Deus quer bem. Da Virgem eleita é Filho Jesus, que nasceu em Belém. A jornada para Belém. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ao meditarmos em Lucas, capítulo 2, verso 1 a 7, somos convidados a contemplar a chamada jornada para Belém. À primeira vista, vemos um recenseamento decretado por César Augusto,
um império em movimento, pessoas sendo deslocadas por ordens humanas. Contudo, à luz da teologia reformada, enxergamos algo muito mais profundo: a mão soberana de Deus conduzindo a história para o cumprimento de suas promessas. José e Maria não caminham para Belém por acaso. Cada passo dessa jornada revela que Deus governa até mesmo os decretos dos reis para cumprir sua vontade eterna. O Messias nasce exatamente onde as Escrituras haviam anunciado, não por força humana, mas pela soberania divina que dirige todas as coisas conforme o seu propósito. O Cristo não nasce em palácios, nem em berço de honra. Ele nasce em humildade, envolto em panos, colocado numa manjedoura. Isso nos ensina que a salvação não vem pela grandeza do homem, mas pela graça de Deus. O Filho Eterno assume nossa fragilidade, entra na história e se faz servo desde o início de sua vida terrena. A jornada para Belém nos lembra que Deus cumpre suas promessas no tempo certo, da forma que Ele determinou. O mesmo Deus que prometeu redenção no Éden, agora faz a sua promessa avançar, não mais em anúncio, mas em carne e osso. O Salvador chegou, não em glória visível aos olhos do mundo, mas em obediência perfeita ao plano do Deus Pai.
Nasce o Salvador. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Na simplicidade de uma noite silenciosa, a promessa se cumpre. Jesus nasce. Não há palácios nem coroas de ouro. Há uma manjedoura. Mas é ali que a luz invade a terra. É ali que a esperança ganha forma. O Filho de Deus escolhe se aproximar. Ele se faz homem para caminhar entre nós, para tocar corações, para oferecer salvação. Naquele instante sagrado, o céu se inclina para a humanidade. Anjos anunciam, pastores se aproximam e a alegria rompe o silêncio da noite. O maior presente do céu é entregue com amor, não embrulhado em riqueza, mas envolto em graça. Um Salvador nos foi dado. Diante desse nascimento, não podemos ficar em silêncio. É tempo de celebrar, é tempo de anunciar, é tempo de cantar. Por isso, com os corações cheios de gratidão e alegria, unamos nossas vozes para proclamar: Jesus nasceu, o Emanuel está entre nós. Vinde, cantai ao Senhor. Os pastores escutam. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Enquanto a cidade dormia, homens simples vigiavam seus rebanhos no campo, pastores anônimos aos olhos do mundo, mas conhecidos por Deus. De repente, a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e o anjo do Senhor lhes apareceu. Tomados de grande temor diante daquela cena, ouviram então a revelação que trouxe paz e esperança. Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. O Salvador nascido não em um palácio, mas em uma manjedoura, não anunciado aos poderosos, mas revelado aos humildes. Aqueles pastores receberam a revelação do nascimento do Cristo prometido, e como testemunhas da graça de Deus, foram chamados a anunciar aquilo que o Senhor havia feito conhecido. Agora convido a igreja a estarmos recitando juntos essa oração comunitária. Senhor nosso Deus, contemplamos o Teu Filho, que se fez carne e habitou entre nós, para cumprir a Tua vontade, não por mérito nosso, mas por Tua graça, fomos alcançados pela boa nova da salvação. Recebe, ó Deus, nossa adoração e conduz-nos a viver sob o senhorio de Cristo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.
os magos buscam e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Nos dias em que Herodes reinava em temor, em Belém nasceu o rei por decreto do Senhor. Não por acaso nem por obra do querer humano, mas conforme a promessa eterna do soberano plano. Do Oriente vieram sábios, chamados pela luz, não guiados por méritos, mas pela graça que conduz. Uma estrela no céu, sinal da vontade divina, revelando ao mundo Cristo que ilumina. Herodes tremeu, seu trono quis guardar, pois o coração orgulhoso teme ao rei que vem reinar. Mas Deus confunde os poderosos em sua vaidade e exalta o filho em humilde simplicidade. Em Belém o encontraram, não em palácio real, mas nos braços de Maria, sinal de amor celestial. Prostraram-se em adoração, reconheceram o Senhor, pois só o Espírito revela quem é o verdadeiro Salvador. Ouro ao Rei eterno, incenso à sua santidade, mirra ao Cordeiro que morreria por sua verdade. Dons não para comprar, mas para confessar, que toda a glória pertence àquele que veio reinar. Advertidos em sonhos pela voz do Altíssimo, não voltaram a Herodes, o servo do egoísmo. Obedeceram à palavra guiados pela fé, pois o Senhor dirige os passos dos que são seus até o fim. Assim, a estrela cumpriu seu santo propósito, levar os povos ao Cristo, centro de todo o escrito. Desde o berço até a cruz e ao trono celestial, Jesus reina soberano, Rei eterno e universal. Celebração. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra
entre os homens a quem Ele quer bem. O Natal é uma época de celebração e alegria, mas também é um tempo para refletir sobre a verdadeira razão da estação. Neste versículo, Lucas nos lembra da mensagem central do Natal. Jesus Cristo, príncipe da paz, veio ao mundo para trazer paz e reconciliação entre Deus e o homem. A glória de Deus é revelada de uma maneira única e surpreendente no Natal. Em vez de ser uma demonstração de poder e autoridade, a glória de Deus é revelada na humildade e na vulnerabilidade de um bebê recém-nascido em uma manjedoura. Isso nos mostra de que a glória de Deus não é apenas uma questão de poder e majestade, mas também de amor e compaixão. A paz que Jesus oferece é uma paz que vai além da ausência de conflitos e problemas. É uma paz que vem da reconciliação com Deus e da restauração da nossa relação com Ele. É uma paz que nos permite viver em harmonia com Deus, com os outros e conosco mesmos. Neste Natal, somos lembrados que a paz é um presente de Deus e não é algo que podemos alcançar por nossos próprios esforços. Devemos receber essa paz pela fé e confiar em Jesus como príncipe da paz. Que possamos celebrar o advento com alegria e gratidão e que a paz de Deus seja a nossa realidade em todos os dias do ano e das nossas vidas. Amém. Em linda noite ao mundo